E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e o vídeo de hoje é de primeiras impressões, desta vez comentando sobre o volume 1 de Borboleta Assassina, nova publicação da editora Pipoca e Nanquim. E eu vou contar se eu gostei ou não e se eu recomendo ou não esta obra para vocês. Mas antes de partir para as minhas primeiras impressões, é preciso dizer que este aqui é o primeiro volume de 3 que a editora Pipoca e Nanquim publicará aqui no Brasil. Lá no Japão, esta história foi compilada em 7 volumes entre os anos de 2012 e 2013 e ela é classificada como um seinen, ou seja, voltada para o público adulto masculino. Este aqui é um mangá com tema histórico e dos gêneros de ação e drama. E se passa nos primeiros anos da era Tokugawa, ou seja, lá na década de 1630. Como eu já disse, aqui no Brasil, a publicação ficou a cargo da editora Pipoca e Nanquim. É um material de capa cartonada com sobrecapa. O miolo é em papel Pollen Bold 90 gramas e as medidas são de 15 por 22 centímetros em 388 páginas. Então este primeiro volume aqui compila os 2 primeiros volumes que saíram lá no Japão. Depois, o volume 2 aqui no Brasil compilará 3 volumes da edição japonesa e por fim o terceiro e último volume brasileiro compilará os volumes 6 e 7, terminando assim a publicação da obra. Bom, agora nós vamos girar a câmera, vamos para a mesinha dos desejos para que eu possa mostrar para vocês a arte contida neste mangá, enquanto eu converso e conto as minhas impressões e também um pouquinho da história, tudo claro, sem soltar nenhum spoiler. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por todo o apoio que tem nos dado. Bom pessoal, então este aqui é o material físico, vem com um marca-páginas, tá? Como é o padrão da editora Pipoca e Nanquim. Temos também uma sobrecapa muito bonita, deixa eu fazer a retirada aqui para mostrar para vocês melhor. Então isso aqui já é um prenúncio daquilo que vocês encontrarão em relação aos traços da autora, porque sim, a mangaka é responsável tanto pela história quanto pela arte que estão contidas aqui neste material muito bonito. Aqui o volume 1 da lombada, né? Este material que terá 3. Esta aqui é a quarta capa e nós temos aqui a capa em si do material sem a sobrecapa, né? E aqui a lombada, editora Pipoca e Nanquim. Muito bem, então com relação à história, e aí a arte eu deixarei para vocês olharem enquanto eu folheio este material. Eu disse que é do tema histórico e que se passa ali no início, no meio, na verdade, da década de 1630. É um período em que houve a cessão, né, das guerras civis lá no Japão e o shogunato Tokugawa tomou o poder, né, como o governo central japonês. No período de guerras, os shinobis, que seriam ninjas, né, popularmente conhecido como ninjas aqui, eles tinham muito trabalho e serviam aos seus senhores em missões especiais, principalmente de assassinato. Com a instauração desse regime Tokugawa, os shinobis perderam a função que eles tinham até então e a grande maioria deles ficou sem trabalho porque os senhores a quem eles serviam já não tinham mais posses, já não tinham mais poder. Então muitos acabaram se tornando artistas marciais, outros viraram camponeses e alguns foram para a vida de crimes porque não sabiam fazer outra coisa. E o governo do Shogun estava preocupado com isso e manteve alguns shinobis como seus contratados e a função principal deste pessoal. E aí a Oshoa, que é a protagonista da história, é uma contratada do governo com a função de eliminar justamente esses shinobis desgarrados que se tornaram criminosos comuns. Então por isso, exatamente por isso, é uma obra de tema, de teor histórico, que mostra, né, uma parte daquilo que foi o início da era Tokugawa. É uma obra do gênero de ação também, porque obviamente sendo shinobis aqui vocês verão muitas lutas,
muitas batalhas. Obviamente a nossa protagonista é o ponto central e muitas vezes ela demonstra todas as habilidades que ela tem como uma shinobi, inclusive se utilizando do fato de ser uma mulher para alcançar os objetivos, para realizar as missões que são passadas para ela. E como disfarce, ela trabalha em uma casa de diversões no bairro da Luz Vermelha, e vocês já devem ter entendido tudo. E ela faz isso porque é um meio que eles têm de manter as aparências, e aqui está o companheiro dela, que é o Raizo. E então, por meio desse trabalho, ela acaba recebendo as informações. Houve-se muitas conversas nessas casas, né, de serviços. Então também é uma fonte de levantar informações para depois serem realizadas as missões que o governo japonês da época passa para esse grupo de caçadores de shinobis. E também é um drama, porque muitas vezes aqui a Osho ela fica dividida, ela fica balançada. Ela não é uma assassina totalmente fria, cruel. Então muitas vezes ela se pega discutindo com ela mesma se o que ela está fazendo é correto ou não, e também se questiona se em algum momento ela não pode passar para o outro lado. Então nós temos várias histórias, e no começo me parecia que não havia uma continuidade, um andamento em relação à história principal, parecia algo mais serializado, mas essa impressão ficou só no começo mesmo deste mangá. Inclusive em um dos arcos aqui, uma das histórias, nós temos a Yuki, que é uma garotinha que passa a trabalhar nessa casa de diversões, que é esta garotinha aqui. E a história dela, assim, meio que me pareceu talvez uma referência, mas pode ser apenas coisa da minha cabeça, a Yuki da obra Vingança na Neve, ou também conhecido na sua republicação aqui no Brasil como Lady Snowblood, que é uma obra sensacional, uma das melhores coisas que eu já li. Inclusive, forçando um pouquinho, dá para a gente ver várias referências. Referências eu não digo, deixa eu reformular. Existem várias passagens aqui que me fizeram lembrar da Lady Snowblood. Bom, e mais aqui para o final, nós temos pessoas do passado da nossa protagonista que ressurgem, né, na história. Isso faz com que a Osho tenha que tomar algumas decisões que geram um grande conflito dentro dela. Mais uma vez, o drama se mostrando aqui. Essa protagonista é uma pessoa boa? Cara, boa ela não é, mas ruim também não. Então, assim, existe, na verdade, um grande paradoxo aqui que nos é colocado. Será que ela está certa? Será que ela está errada? De fato, é o trabalho dela. Não é um dos melhores trabalhos, ou algo que a gente diria que é algo digno. Tanto isso é verdade que o governo japonês, quando faz as encomendas de assassinatos, eles não fazem com as próprias forças do governo, né, com os seus próprios soldados. Eles recorrem a assassinos profissionais para fazer isso, porque não querem justamente a imagem do governo maculada. A arte, como eu mostrei, vou mostrar mais um pouquinho aqui do começo, mas para o final não, que eu quero evitar vocês tomem muitos spoilers, né? Mas eu gostei muito da arte que tem aqui, é uma das melhores coisas que eu já vi recentemente. Não é um Hiroshi Hirata, mas gente, é algo sensacional, muito bonito. Tem um pouquinho de moaré sim, principalmente mais pro final deste volume 1, quando ela está em uma missão na estrada e a gente vê as sombras das pessoas passando. Dá para notar que tem um pouquinho de moaré, mas não chega a atrapalhar, não chega a incomodar quando você faz a leitura. A construção dos personagens é muito boa, ela ainda está ocorrendo aqui, ainda estamos aprendendo quem é a Osho. Aos pouquinhos isso vai se desenvolvendo, ela tem uma motivação para fazer o que ela faz, e essa motivação nos é apresentada da parte metade para o final deste volume 1, e aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Se eu gostei ou não, eu gostei muito de ter lido
este material. Não dá para cravar nada, mas eu já colocaria entre as 10 melhores leituras que eu farei no ano de 2024. Eu sei, nós estamos ainda no comecinho de fevereiro, mas com base na curta experiência que eu tenho e sabendo do gosto do gênero literário que eu também possuo, é muito provável que essa obra esteja de fato nos top 10 de leituras desse ano de 2024. Se eu recomendo a compra ou não, assim, se você já leu um Hiroshi Hirata, se você já leu Lady Snowblood e gostou, é muito pouco provável que você não goste de Borboleta Assassina. Se você leu O Último Voo da Borboleta, também se encaixa. Claro que lá não tem toda esta parte de shinobi, né, de violência como tem aqui, mas ainda assim, por serem de temas históricos abordados dentro das obras, se você gostou, provavelmente gostará. E eu gostei tanto que quando eu terminei de ler este volume 1, eu entrei no site da Amazon e já fiz a pré-venda do volume 2. Claro que está bastante caro, mas eu tinha alguns pontos do cartão da Amazon e usei esses pontos para bater um pouquinho no valor final da minha compra. E se você me acompanhou até aqui, eu espero que este vídeo tenha tido alguma utilidade para você na hora da decisão de comprar ou não Borboleta Assassina. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.